São mistérios. Não cabe a nós, seres humanos, entender mistérios de Deus que Ele não quer revelar. Nem Jesus teve a ousadia de falar o dia que Ele viria, porque Ele falou assim: compete ao Pai. O dia que Ele falar para mim vir, vem. Não compete você entender mistérios, compete você fazer o que Deus manda. Se você quer ser vitorioso, se você quer ser um conquistador, aceite conselhos de Deus. Quinto conselho que Paulo dá à igreja de Tessalonicenses: não desprezei as profecias. Este é um assunto muito profundo, porque hoje já discutimos sobre isso, já falamos sobre tantas profetadas que nós ouvimos por aí, tanta coisa que não tem nada a ver de Deus. Mas é por isso que antes ele falou para não instigar o Espírito, porque se você tiver o Espírito Santo, ele te mostra o que é profecia de Deus e o que não é. É por isso que uma coisa sempre está ligada à outra. É por isso que ele fala aqui: não desprezeis as profecias. Por que as profecias? Porque são bocas de Deus na terra, e Deus usa homens para falar. Deus usou no passado e usa no presente. É por isso que você tem que ouvir quando eu falo conselhos de Deus, quando eu falo coisas de Deus. É a palavra de Deus e homens que são de Deus e que falam de Deus. Homens que têm a vida em Deus. Mas aí tem um mistério, que se você tiver o Espírito Santo na sua vida, quando você ouvir uma profecia de Deus, vai ter certeza na sua vida. Não precisa acontecer para ser de Deus, não. Porque muitas das vezes a pessoa: se for de Deus, vai acontecer. E se você não der lugar, como é que Deus vai fazer? Se a profecia é para você, é para a sua vida. Então não aconteceu, não é de Deus? Não. Muitas das vezes Deus não faz porque você não deixou de fazer, porque você não ouviu a voz dele. É por isso que existe o discernimento do Espírito, é por isso que existem os dons do Espírito Santo, e não é nosso, é dele, e ele dá a cada um conforme a necessidade. Quando tiver necessidade, Deus te dá. É por isso que muitas das vezes a gente pede a Deus. Às vezes você está orando, buscando dentro de uma sala, falando: Deus, me dá um dom, eu quero um dom, Você acha que não tem. Ele está guardado para quando você necessitar, você tiver fé, Deus te dá. Não desprezeis as profecias, porque o profeta fala, Amós fala, que Deus não fala aos homens se não for profecias, se não usar as profecias. É assim que Deus fala na nossa vida, é assim que Deus faz, é assim que Deus cura pessoas aí embaixo, pessoas no nosso meio. Deus transforma, Deus abençoa a vida delas, porque elas ouvem as profecias de Deus, ouvem os homens que foram usados, que são usados por Deus. Então não desprezeis quando ela vier ao seu coração, para uma exortação, para uma transformação na sua vida. Sexto conselho que Paulo dá a esta igreja vencedora, conquistadora, uma igreja que passou por tribulações, por dificuldades, que só tinha poucas palavras que o apóstolo Paulo tinha deixado ali para elas, no coração delas. Este é o Cristo a qual eles rejeitaram, que acharam que ele viria de uma forma e ele veio de outra. Esse que eles negam que ter ressuscitado, ele ressuscitou, e eu vi com os meus olhos, ele apareceu a mim, por isso eu não posso negá-lo. Ele dizia à igreja de Tessalonicenses essas coisas, estes mistérios, e eles não tinham esses conhecimentos que nós temos. Não tinha um pastor para cuidar deles todos os dias, mas eles estavam vivendo um pleno amor, algo verdadeiro de Deus. Já ajudavam um ao outro, e já ajudavam outras igrejas, e já era chegado ao ouvido de Paulo algo tremendo sobre aquela igreja. Por isso Paulo resolveu ajudá-los um pouquinho. Paulo resolveu ser pastores deles, mandou uma carta para falar com ele que as maravilhas
estavam abençoando vidas. Eles estavam abençoando pessoas de outros lugares já, e nem tinha sido ensinado para fazer isso. O Espírito Santo ensinou a eles, a cada um. É por isso que muitas das vezes você vê uma pessoa chegando na igreja há pouco tempo, e você vê a vida dela sendo transformada, e você vê irmão de 10, 15 anos na igreja, e a vida é um fracasso, simplesmente porque apagou o Espírito daquela vida. E aquela pessoa não está deixando o Espírito Santo acender a vida dela, e ela crescer, deixar o Espírito Santo falar o coração dela, transformar a vida dela. A diferença está aí, não é no tempo, como eu falei ontem, não é no tempo, é simplesmente não deixar Deus fazer, não é no tempo, é no nosso coração, no nosso aquebrantamento de coração. Para deixar com que a palavra de Deus transforme a nossa vida. Eu aprendi algo no ITQ, algo simples, mas que eu nunca tinha imaginado, que a Bíblia, ela não é para que a gente cresça em conhecimento, ela é simplesmente para que nós sejamos salvos. O primeiro propósito da Bíblia é salvação. Conhecimento precisamos? Precisamos. Sabedoria, precisamos, mas o principal, que a Bíblia foi escrita para que alcancemos salvação. Eu achei isso tremendo, porque eu buscava a Bíblia para ter conhecimento. Eu quero conhecer a palavra de Deus, eu quero saber pregar, eu quero ser uma bênção, e ainda eu continuo querendo, mas eu só quero salvação. Se eu estiver salvo todos os dias da minha vida, perseverando, essas outras coisas vai ser acrescentado. No dia a dia Deus vai me ensinar, no dia a dia Deus me ensina através da sua vida. Às vezes eu olho para você, eu sou uma pessoa que eu não falo muito, mas eu olho detalhes. Eu gosto de ver vidas de pessoas sendo transformadas, mudadas, crescendo. Eu sei das dificuldades, porque como eu falo aqui, às vezes as pessoas não acreditam, eu sou uma pessoa muito tímida, jamais para falar no público. Não fico vermelho porque eu sou preto, mas eu fico sem graça, fico sem jeito, mas é algo que eu venço todos os dias, porque eu amo o meu Senhor e eu quero fazer isso de bom grado. Então eu venço, todo dia que eu subo aqui eu venço o leão, eu espanto ele mesmo. Essa foi a quinta, então vamos para a sexta. O sexto conselho que Paulo dá à igreja de Tessalonicenses. Irmãos, eu estou me contendo aqui, estou falando, achando que você quer se tentar levar, porque eu gosto do reteté, eu me sinto reteté. Também vai dar uns pulos, mas eu sei que hoje não dá. Hoje tem que ser tratado no Espírito. Eu sei que Deus tem várias maneiras, a Bíblia fala que Deus trabalha na sua multiforme graça. Então hoje é a multiforme graça de Deus. Amém? O sexto conselho que Paulo dá para a igreja de Tessalonicenses, ele diz assim: examinai tudo, retende o bem. É isso que eu acabei de falar para vocês. Olhar, examinar. Se você me perguntar, não que eu sou mexeriqueiro, não, tá, irmão? Não me interprete mal. Mas eu olho, como eu falei ontem sobre a vida do Paulo, sobre a vida do Ronaldo,